3, 2, 1. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nessa quarentena? Hoje eu estou aqui para iniciar mais um curso da colheita. E aí, vocês estão gostando? Estão gostando dos louvores, das historinhas? Eu vou chamar o louvor, mas antes de chamar o louvor, eu vou ler um versículo para vocês. Está lá no Salmo 150, do versículo 4 ao versículo 6. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Fiquem agora com tia Janine e tia Vitória. Vem pra cá, meninas! Beijo, crianças! É tão bom saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim eu consagrarei ao Senhor. É tão bom saber que foi Deus
reuniu com os discípulos. Era o primeiro dia, a festa dos pães asmos. Estavam todos ali assentados na mesa, comendo e bebendo. Estavam todos ceando juntos. Judas também estava ali. E aí, Jesus declarou a eles que um deles iria traí-lo. E aí, todos muito entristecidos começaram a perguntar: Mestre, mestre, será que sou eu? Como poderei? Sou eu? Aí Jesus respondeu: aquele que mete a mão no prato comigo e divide o pão, este me trairá. Ah, mas Jesus disse também: ai daquele que por intermédio vier a traição. E Judas lhe perguntou: Senhor, por acaso sou eu? E Jesus respondeu: tu o dissestes. E após aquele jantar, saíram todos dali e foram ter com Jesus no Monte das Oliveiras. Mas ao chegar lá, todos eles, Jesus começou a conversar e falar-lhes algumas coisas. E aí Pedro estava lá também presente, todos os seus discípulos amados e queridos, todos aqueles que tinham andado com eles aquele período. Estavam todos ali, inclusive Judas. Estava juntamente com eles. Estavam todos ouvindo Jesus falar. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, Jesus ainda tinha algumas palavras para dizer a eles. E Jesus começou a explicar-lhes que quando o mestre fosse recolhido, quando o pastor das ovelhas fosse recolhido, elas ficariam dispersas. E aí Pedro, prontamente, respondeu ao mestre: não, mestre, antes mesmo que algo aconteça ou qualquer que seja a situação, jamais te negarei. Mas Jesus, muito calmamente, disse a Pedro: antes que o galo cante, esta noite mesmo me negarás 3 vezes. E Pedro, muito entristecido com aquela palavra, se calou. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: assentai-vos ali, porque eu vou orar. Jesus estava muito angustiado, muito entristecido, porque ele sabia tudo o que iria acontecer, tudo quanto estava preparado para o sacrifício de cruz. E ele orou e falou com o Pai: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e assim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, estavam todos dormindo, nenhum sequer pôde vigiar com ele e orar. Jesus os repreendeu e os orientou que era chegada a hora, que a tentação estava próxima, que a carne era fraca, que o espírito estava pronto, mas que deveriam vigiar. Jesus voltou e permaneceu orando diante do Senhor e pedindo ao Pai que não fizesse a sua vontade, mas que a vontade dele, que era soberana. Quando Jesus terminou de orar, foi ao encontro dos discípulos. E lá estavam eles, novamente dormindo, todos. E Jesus os repreendeu e lhes disse: minha alma está profundamente angustiada, até a morte. E por nem sequer 1 minuto puderam vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não vos vença a tentação. E quando Jesus ainda falava com eles, ouviu o barulho e as pegadas daqueles que vinham para prendê-lo. Quando Jesus se voltou, estava chegando Judas, o traidor. Judas o beijou. Mestre, aquele era o sinal combinado de Judas com os anciões e os sacerdotes, que estavam enfurecidos e o acusavam de ter cometido pecado. Com eles também estavam os guardas, que viriam prendê-lo. Todos ali, preparados para prender Jesus. Naquela época, não podia se prender à noite, não podia se acusar alguém daquela forma. Mas a palavra estava se cumprindo. Quando os discípulos viram que Jesus ia ser preso, todos eles fugiram.
Pedro puxou uma espada desembainhada e cortou a orelha de um soldado. Mas Jesus o repreendeu e disse: guarda a tua espada, porque aquele que pela espada luta, pela espada será vencido. E aí Pedro correu e fugiu com os outros discípulos. Judas saiu dali, entristecido. Os soldados levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote do templo. Lá estavam todos reunidos, esperando. Eles odiavam Jesus. Jesus foi colocado diante deles, com as mãos amarradas, e foi inquirido. Foi questionado. Perguntaram a Jesus muitas coisas. Queriam achar o que acusá-lo. E Jesus, muito mansamente, os respondia. Jesus era inocente, não havia cometido nenhum pecado, mas os líderes fizeram com que o acusassem falsamente. O Senhor Jesus nada disse, o que deixou o sumo sacerdote muito zangado. Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga que se és o Cristo, o Filho de Deus, gritou o sacerdote. E Jesus respondeu: se eu vos disser, não o acreditareis. Isto fez os líderes ficarem furiosos. Este homem está desrespeitando a Deus, acusavam eles. Não precisamos de mais provas. Ele quebrou as leis judaicas. E, culpado, cuspiram em Jesus, bateram nele com as mãos, zombaram deles. Por quê? Por que Jesus permitira que os homens o acusassem de mentir e o tratassem tão cruelmente? Este julgamento era ilegal desde o começo. Por ser realizado à noite, o comportamento violento dos religiosos também era ilegal e muito humilhante. Quando Pedro soube que Jesus foi levado pelos soldados para a casa do sumo sacerdote, ele foi atrás e ficou lá, no pátio da casa, para ver o que acontecia. E ele ficou por ali, esperando, junto com os outros. De repente, um dos servos que estavam ali, do sumo sacerdote, do lado de fora da casa, reconheceram Pedro. E então falaram: você é um daqueles que estavam com Jesus. O coração de Pedro, então, bateu mais forte. Ele não queria ser reconhecido e possivelmente preso. Não sei do que você está falando, respondeu Pedro. Algum tempo depois, outra serva ouviu e disse aos demais: este homem estava com Jesus. Pedro sacudiu a cabeça. Não conheço o homem. Algum tempo mais tarde, chegaram outros homens, outros servos da casa, e o reconheceram e o perguntaram. Neste momento, Pedro, muito zangado e com medo, gritou: não! Juro que não conheço o homem. Naquele mesmo momento, o galo cantou. Então, Pedro baixou a sua cabeça, porque se lembrou da palavra que Jesus havia dito. Os líderes judeus não podiam condenar ninguém à morte. Não tinham autoridade para isso. Precisavam conduzir a uma autoridade romana para fazê-lo. Então, levaram Jesus naquela manhã seguinte a Pilatos. Jesus foi colocado diante dele. E ali, todos os outros, o sumo sacerdote, os anciões, todos aqueles que acusavam o mestre. Então, Pilatos o interrogou: o que vocês têm contra este homem? Do que ele é acusado? O sumo sacerdote e os outros líderes escolheram cuidadosamente as suas palavras. Eles sabiam que o governador romano não condenaria um homem à morte por afirmar que era o Filho de Deus. E em vez disso, disseram a Pilatos: ele declarou que é o rei dos judeus. Eles sabiam que a ameaça de outro rei iria perturbar o governador. Pilatos levou Jesus ao tribunal. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Você então é um rei? Insistiu Pilatos. Jesus respondeu baixinho: sim, eu sou.
Pilatos voltou aos líderes religiosos e disse: não vejo neste homem crime algum. Ele não merece morrer. Os líderes judeus, zangados e decididos com o que tinham intentado contra Jesus, tentam fazer o povo se voltar contra o governo na Galileia e em todo o país. E aí eles gritavam todos juntos, causando uma tamanha confusão, fazendo com que Pilatos entendesse que ele era um perigo politicamente. E então Pilatos conduziu Jesus a Herodes, que o interrogou. Lá, Herodes fez várias perguntas a Jesus, que se negou a respondê-lo. E então o devolveu a Pilatos, depois de muito açoitá-lo. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus. Ele sabia que Jesus não merecia morrer, que Jesus era inocente, mas precisava acalmar os líderes judeus. Todos, quando viam que Pilatos não queria que Jesus morresse, começaram enfurecidos a pressioná-lo e gritavam contra Jesus. Gritavam com Pilatos, acusando de todo tipo de coisas. Lembra que eu disse que eles pagaram algumas pessoas para poderem incitar? Tinha ali uma multidão enfurecida, gritando e querendo que crucificassem a Jesus. Então, Pilatos foi até lá fora e disse a eles: não encontro falta alguma neste homem. Vou castigá-lo e deixá-lo que vá embora. Aquela multidão começou a gritar: não, 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 fora com este! Pilatos, então, se lembrou que todo ano na Páscoa o povo judeu tinha permissão para escolher um prisioneiro para ser solto. Um dos homens na prisão era um indivíduo perverso, chamado Barrabás. Era um assassino condenado à morte. Pilatos tinha certeza de que os líderes judeus escolheriam Jesus em vez do perverso Barrabás. Então Pilatos teve a ideia: quem vocês querem que eu solte? Perguntou Pilatos: Jesus ou Barrabás? Para a surpresa de todos nós, os líderes se moveram rapidamente entre a multidão crescente, sussurrando a todos. A multidão começou a gritar: queremos Barrabás! Soltem Barrabás! Pilatos ficou atônito, não podia acreditar no que estava ouvindo. O que farei então com Jesus? Perguntou. E aquela multidão, em alta voz, gritou: crucifica-o! Crucifica-o! Então, aos gritos ecoavam ao seu redor. Jesus ficou em silêncio. Ele não pediu misericórdia, nem tentou se defender. Sabia que esta era uma parte do seu sacrifício pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus conhecia que este era parte do seu sofrimento pelo pecado, pelo nosso pecado, o seu sacrifício na cruz, por mim e por você. Ali, Jesus foi sacrificado, o justo pelos injustos. Quando Pilatos viu que não podia fazer nada e não podia mudar a ideia dos líderes judeus, ele soltou a Barrabás, pediu uma bacia com água e lavou as mãos. Olhando para Jesus, disse: sou inocente do sangue deste homem, façam o que quiserem com ele. E enviou Jesus para ser crucificado. Ali, os soldados de Pilatos tiraram as suas roupas e colocaram nele um manto vermelho. E puseram nele uma coroa de espinhos, pontudos em sua cabeça. Caçoaram dele, açoitaram, o cuspiram nele. Depois tiraram o manto vermelho e o levaram para ser crucificado. E todos os outros estavam ali, à sua volta, vendo aquela cena terrível, aquela humilhação gritante que Jesus estava passando. Tudo aquilo porque estava se cumprindo a palavra, o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, aquele que iria morrer na cruz, uma morte de cruz, para que eu e você
pudéssemos ter vida e pudéssemos ter vida em abundância. O nosso Senhor, o Filho de Deus, traído, açoitado, humilhado, largado de mão, por mim e por você, naquela cruz. Olá, crianças, tudo bom? Como vai vocês? Nós acabamos de ver uma história, uma parte importante da história de Jesus. E eu vou ler aqui na Bíblia um versículo que eu citei em vários momentos. Diz assim, está lá em 1 Pedro 3:18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Então, quantas vezes você já foi castigado por ter feito algo de errado? Tipo, não ter chegado em casa no horário, depois de pedir ao pai ou à mãe para brincar na pracinha, ou por você ter brigado na escola, ou por você ter batido em alguém. Quantas vezes você foi castigado então por fazer algo de errado? Mas já pensou se alguém fosse castigado no seu lugar? Já pensou se alguém que não tivesse culpa alguma por aquele erro, por aquele pecado, tivesse ficado de castigo no seu lugar? Como seria? Foi assim que aconteceu. Jesus morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, por conta dos nossos pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo ou que eu faço que desagrada a Deus. Não honrar pai e mãe, não estudar, mentir, bater, roubar, falar palavrão, maltratar os mais velhos, não ser educado com as pessoas, ser ingrato, egoísta e tantas outras coisas mais que são tão difíceis, né? Então, tudo isso é pecado. E esse pecado afasta você e eu de Deus. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados, alguém ficou de castigo no nosso lugar. Foi Jesus. Aquele Jesus da história que a gente acabou de ver, que foi colocado em uma cruz, que morreu na morte de cruz, no meu e no seu lugar. Eu estou sempre repetindo isso, porque foi alguém justa que morreu no lugar de alguém injusto, alguém que tinha pecado. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Sabe qual é esta vida eterna? É poder morar no céu. Lá no céu, a palavra de Deus diz que é assim, que são ruas de ouro e de cristal, que é um lugar muito lindo, um lugar sem sofrimento, sem dor, um lugar onde nós vamos poder estar juntos com o Senhor Jesus em todo o tempo, o adorando, glorificando. Será maravilhoso. Mas sabe, muitas vezes o nosso coração tá assim, mas sacudinada, todo sujo, sujo pelo nosso pecado, por aquelas coisas que a gente faz que desagrada a Deus, que entristece as pessoas, sabe? Aquele menino bem briguento, bem birrento, que bate em todo mundo, tem alguém que quer ficar perto dele? Não, né? Ele afasta as pessoas dele. Então, o nosso pecado é assim. Quando a gente tem aquele pecado aninhado no nosso coração, afasta a gente de Deus, afasta a gente das pessoas. Mas tem algo que pode mudar isso na nossa vida. O Senhor teve um plano maravilhoso. O Pai que nos ama, o Pai lá do céu, deu seu único filho, como acabei de falar, para morrer na cruz por mim e por você. Ele derramou o seu sangue. Este sangue que nos limpa de todo pecado, este sangue que nos purifica, este sangue do Cordeiro Santo que morreu no meu e no seu lugar para que pudéssemos ter vida. Este sangue limpa o nosso coração, este sangue nos faz estar mais próximos de Deus, a termos comunhão com Ele novamente. E Ele deixa o nosso coração assim, ó, branquinho, alvo
como a neve, sem nenhuma sujeirinha. Ah, como é bom, como é gostosa essa sensação de paz, essa sensação de alívio, essa sensação de liberdade. Liberdade no Senhor Jesus, livres de todo pecado. Ah, que bom! É esta esperança, assim, verdinho como da planta, que nos faz sonhar com o céu. E nós precisamos crescer no Senhor Jesus, até que Ele venha. Sabe como é que você pode crescer, criança? Sabe como eu posso crescer? Igual uma plantinha que é regada, que é adubada, que é cuidada e vai crescendo, crescendo, crescendo com a palavra de Deus. Com esta palavra aqui, ó, maravilhosa, que tem histórias interessantes, histórias importantes, que alimentam a nossa vida, que nos instrui, que nos enche de esperança, a esperança de quando Jesus voltar para te buscar e para me buscar. Ah, eu fico muito feliz de poder compartilhar esta palavra com você. Que Deus te abençoe, que você possa crescer dia a dia na palavra do Senhor. Que o seu coração possa estar assim, branquinho como a da neve, lavado pelo sangue de Jesus. Se tem algo que você faz que entristece o seu coração, que te separa de Deus, fecha o teu olhinho, vai lá no teu quarto, pede perdão e Ele vai te perdoar e vai habitar no teu coração, porque Ele te ama. Que Deus te abençoe grandemente. Um cheiro e um abraço bem carinhoso e até a próxima. Tchau! Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador.